Oi, pessoal. Vamos começar agora nosso debate. Vamos dar início à nossa sessão, né? Sessão multicultural. E vamos começar agora com um filmão japonês, Assunto de Família. Adorei esse filme, adorei demais. Oi, Paulo. Ô, amiga, são seus olhos. Gente, eu tô. Apesar que, assim, todo mundo fala muito que o filme é triste, né? Mas vamos discutir E isso. aí? Clevão! Tudo bom, Bia? Tudo. Galera, Você vai. viu a chuva que tá caindo? Isso é um bom sinal, né? Rapaz, então tá caindo aí no farol, porque aqui em cima tá um solzinho, viu? Tá bem legal. Sério, olha só. Olha que linda, eu também tô com a minha, ó. Aquele Tô no mesmo cafezinho clima. pós-almoço, né? Pô, pode crer. Pra dar uma revigorada, não Exato. bater aquele bode. Uhum. Mas vamos lá, vamos começar. Eu estava dizendo que agora a gente vai começar, né, novo momento, a sessão multicultural, né? Isso. E nesse trimestre vamos ter filme asiático, esse japonês, depois um latino. Uhum. E assim, eu adorei essa escolha, né? Assunto de Família foi um filme assim que mexeu muito comigo. É, Assunto de Família, eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei impactado, assim, porque, sem a gente entrar tanto agora já de início, assim, no filme, mas porque é um filme bonito, assim. Eu lembro que É, nesses dias, depois que a gente anunciou que ia fazer a live sobre ele, o primeiro comentário que as pessoas faziam era: Nossa, esse filme é lindo. E às vezes isso vinha seguido, às vezes, é triste, mas é lindo. E é isso bem mesmo, isso. né? É. Não sei se a gente precisa ainda se apresentar, né? Mas eu sou a Bia. É, vamos às formalidades. É, bom, eu sou a Bia. Estou aí no Cineclube já tem um tempão, que uns 3, 4 anos. E hoje vou compartilhar esse momento com esse maravilhoso Clebão. Eu sou o Kleber, assim como a Bia, tô no Mirante desde o comecinho. E a gente tá muito feliz de falar desse filme hoje. Muito feliz. É um filme recente, né, de 2018. 2018. É do Hirokazu Koreda. Isso. E eu dei uma pesquisada assim, eu ainda não tinha visto nenhum filme dele. E parece que é um tema muito recorrente, né, na filmografia dele, discutir Sim, as relações de familiares, família, né, pensar exatamente. os vínculos, os afetos construídos e as tensões também, né, dessas relações. E assim, ao meu ver, nesse filme especificamente, pelo que muitos dos críticos falam, ele parece que chegou ao ápice, né? Assim, ele conseguiu impactar muita gente com essa discussão que consegue conectar te- é, tensões subjetivas, ao mesmo tempo que ele também discute, né, problemas mais estruturais. Porque isso que me chama muita atenção no filme, né? A gente tem como meio que um subtexto, né? Aquela especulação imobiliária, a precarização do trabalho, né? E essas pessoas Exatamente. inseridas nesse contexto aí bem tenso, bem pré-pandemia, né?
Aquele momento de precarização mesmo Você ter dos falado isso. trabalhadores, né? Engraçado você ter falado isso pré-pandemia, porque só agora me deu uma luz assim de. A gente, obviamente, está vendo as discussões sobre tantas pessoas próximas que estão aqui em Maceió perdendo posto de trabalho, estão tendo sua Pois renda é, extremamente reduzida e eu não tinha me atentado como isso poderia também estar atingindo alguns lugares que a gente sempre tem como funcionando, pelo menos economicamente, de uma forma próxima do ideal dentro do mundo capitalista, como é é, o caso do Japão. A gente não é, não é a primeira imagem, não é sequer a terceira imagem que nos vem à cabeça pensar no Japão aham, com essa com essa com esse contexto de precarização de trabalho. A gente associa isso muito mais à é, China para falar naquela região ali oriental, mas no Japão não. Pelo contrário, a gente pensa em pois é, associar a excesso de trabalho, né? E não é o que acontece. E aí agora me veio, quando você falou isso de pré-pandemia, como uma família como aquela deve estar sobrevivendo agora, sabe? pois Porque é. o nome em inglês Nossa, do filme é Shoplifters, né? Eles são nossa, ladrõezinhos olha, de loja. Se as conveniências estão fechadas, do que é que eles estão sobrevivendo, entende? É uma reflexão, assim, que vale a pena levantar. justamente. Bem, É bem fogo isso, pensado. né? Porque a primeira impressão assim que eu tive é que ele desconstruiu muito desse imaginário que eu tinha do Japão, né? Uhum, Porque uhum. ao longo da história, né, os livros de história, a própria mídia e o próprio país também, né, ele dá força a essa imagem de uma cidade, de um país muito high-tech, né? Uma cultura muito Isso. tecnologizada, tudo muito moderno. E o filme ele entra justamente num lugar onde essa Tóquio não é contemplada, né? É a Tóquio daquelas pessoas que vivem à margem, né? Que estão ali ralando pesado, morando em lugares assim longe dos grandes centros, né? Então isso eu achei muito interessante como ele foi construindo, né? Pois é, a pessoa quando pensa no trabalhador, né? Até quando vê filme não consegue esquecer É, disso. é engraçado que, assim, eu ontem à noite fui rever o filme, né, pra estar com tudo muito mais aclarado para a conversa da gente hoje. E, e engraçado, logo no começo do filme, assim, eu lembrei da música dos Titãs, né, Miséria. Miséria, miséria em qualquer canto. A gente Pois é. a gente enxerga isso e se reconhece nisso, né? É uma sociedade É, diferente, mas assim, aqui nos comentários a gente tá falando, né? Capitalismo, quando tem capitalismo tem miséria, o Chico falou, a Gabriela falou também. É, o capitalismo nos aproxima, pois infelizmente, é. na miséria. Aham, também. É foda. É o lance da cultura global, né? Então Uhum. acaba que, assim como o acesso a algumas coisas nos também aproxima, né? A periferia também nos conecta, né? Isso eu achei bem interessante. Ele escolher esse cenário da cidade, né? Eu acho que dá outra vida também ao filme. E principalmente ao que ele quis contar, né, na narrativa. E eu achei fantástico esse roteiro, né? Assim, é um filme de muitos detalhes, né? Para você Extremamente. entrar na história, você tem que estar muito atento aos detalhes, né? Tu também sentiu isso? A gente fala desses detalhes, eu só queria destacar o comentário que Gabriela fez aqui. Ela disse que lembrou muito de Parasita, que essa desconstrução que a gente fez da imagem do Japão, com Parasita aconteceu uma sensação Hum, semelhante.
É, Perfeito, eu é, também fiquei assim. pois é, cara. E a gente tem essa associação com o Japão, não só da coisa high-tech que você falou, Bia, mas da coisa tradicionalista, de um apego às tradições Uhum, que, isso, teoricamente, manteria toda uma estrutura de família absolutamente dentro do comercial de margarina. Mesmo sem os pois é, sorrisos, ó. né, sem a coisa tão leve, mas o comercial de margarina só que concretado, sabe? Duro, firme, a relação familiar dentro de uma estrutura até hierárquica. E aquela família não me parece ter exatamente uma, pelo menos as bases hierárquicas ali dentro, parece que elas flutuam às vezes. A Isso, pensão da avó, os pequenos furtos, é aquele dinheirinho que é, chega para somar, sabe? É um ponto muito interessante. Como tudo é questionado e como tudo é derrubado. Esse mito da família é japonesa, dentro bem da isso. estrutura japonesa, da economia japonesa, como às vezes, quase que nas duas primeiras cenas, isso tudo é derrubado e jogado na sua cara, né? Isso, perfeito tu lembrar também isso, porque e ao longo da trama, né, a tradição, os costumes, elas vão tentando entrar e tentando mostrar um pouco o que restou dela, né, naquela família. E eu lembro muito essa primeira cena, quando a avó tá. Ela encontra os pedaços de unha, né, lá no chão e Uhum, ela vai uhum, reclamar. uhum. E ela já ali, metaforicamente, anuncia, né, que vai vir uma tragédia. Ela Isso. reclama, né? Cara, você deixou aqui, isso vai dar má sorte. E ninguém liga pra ela, né? E ela vai lá, reclama, e depois a unha, um pedaço de unha tá dentro do tênis do Shibata, o pai, né? Isso. E aí, na sequência, ele é o primeiro que já começa a sofrer, né? Ele sofre um acidente de trabalho e aí já começa a abrir as tragédias que se seguirão ao longo desse momento, né? Então parece que é o tempo todo ele mostra essa coisa da tradição, né, da cultura, nas pequenas coisas, assim, se você não presta muita atenção, acaba que sai, assim, passa Uhum, desapercebido, mas uhum. depois eu percebo que isso dá uma força, né, para esse choque, né, de fato, que ele quer, eu Eu acho que ele acho, quer também desconstruir isso, né? aham, eu acho Não que é dá tão choque assim, força, acho que é mais desconstruir. eu acho que dá força e eu acho que ele traz verdade, sabe? Isso. Porque seria muito fácil. Teria dois caminhos, pelo que a gente vê de produção cinematográfica, que esses roteiros que abordam famílias disfuncionais, situações econômicas desprivilegiadas, seria muito fácil cair no dramalhão da glamourização da pobreza, né, da fetichização da pobreza, Isso. e o outro ponto seria cair na coisa de julgar as ações das pessoas desconsiderando a situação. E pelo contrário, aqui, todos os pequenos delitos e todos porque não são grandes conflitos, não são enormes conflitos, são pequenas camadas de conflitos que Aham. elas vão se somando e elas vão sendo construídas Isso. no cotidiano daquelas pessoas. E, e por conta disso, passam a naturalidade. Ninguém, não é de que ninguém, mas normalmente nas nossas casas, nas nossas famílias, nos convívios em que nós estamos, a gente não vive grandes tragédias enormes, dramalhões mexicanos. A gente Uhum. tem o probleminha com uma tia que é assim, o irmão que tem um, um humor diferente. São coisas que vão se É. somando e que trazem um peso para cada casa, para cada família, para cada relação.
E isso traz essa Pois verdade para é. aquela família ali, né? E vai se somando, né? Porque cada personagem, ele tem esse pequeno conflito, né, Uhum, com alguém e vai dando uma grande e vai formando uma teia, né? Eu tive até dificuldade na primeira vez que eu assisti de entender como é que se constrói aquela família, porque acaba que eles estão tão enredados, né? isso. É uma conexão bem complexa até, porque Uhum, depois que você vai conseguindo ligar, né? A avó que tem uma relação X com o que parece filha e que aí a gente já começa a desconstruir, né, também uhum, essa ideia de até onde o vínculo afetivo também constrói, mas não necessariamente o vínculo sanguíneo, né, como único elemento, porque ele também tenta trazer, quebrar um pouco disso, né? Dessa coisa que da mãe que pode ser mãe sem necessariamente dar à luz, né? Do pai que encontrou a criança na rua. Então são várias formas de construir esses afetos, né? é, E isso vai ao mesmo tempo se relacionando com a vida marginalizada deles, né? o Chico falou aqui, né, que os conflitos eles são só narrados, assim. Eles são realmente a gente não tem os pontos de virada do. E eu acho que a É, gente pois é. entra, sabe, Bia, eu acho uma coisa brilhante, assim, na direção, na condução da trama, que eu conversando com um amigo, ele disse que, pô, e logo no comecinho ele sequestra uma menina. E eu não tinha associado que a menina tinha sido sequestrada, porque é mostrado pra gente como um ato solidário. A menina estava Eu sozinha também vi assim. e é É, levada para casa, sabe? Mas é um sequestro. Ninguém pois encara é. daquele jeito, ninguém recebe como um sequestro, como, nossa, você pegou alguém. E a gente rapidamente aceita que aquela criança, na verdade, ela foi resgatada e não sequestrada, porque ela tinha violência. Pois é. De cara, não é dito, olha, a criança apanhava. Mas quando diz, o que é essa marquinha aqui? E o Já fez contexto, né? Parece bagagem. que tem um diálogo no fundo, né? Isso, A mãe em isso. algum momento relata, né? Isso, justamente. Então você acaba ficando do lado dos criminosos, né? Eu fiquei torcendo para que a menina não voltasse para aquela família, né? E aí Exato. você vê como que a construção do afeto é isso, né? É Uhum. algo que é feito no cotidiano. Ninguém nasce amando alguém. E aí eu acho que a grande geniosidade desse filme, né? É mostrar que o próprio amor, ele é uma construção diária, né? Exato. É um ato E contínuo. quebra com essa coisa de que no final do filme é bastante tocado. Ah, mas você é a mãe dela, você preparou a comida dela? E Uhum. aí, sua filha já está bem? Então é sempre cutucando, né, esse essencialismo, né, Uhum. do que é uma família. É, é engraçado que a gente. É muito difícil a gente assistir um filme sem expectativa ou sem uma preparação, seja da É. história, seja esteticamente. E aí eu lembro que quando eu vi a primeira vez, eu esperava que fosse um filme dramático, mas ah, eu fiquei esperando uma coisa estética. E eu Uhum. comprei, inicialmente, essa minha expectativa, ela tinha sido atendida, mas me enganou um pouco para o resto do filme, de certa maneira, porque assim, a primeira cena
onde o Chibata e o Chopper estão na conveniência, o primeiro roubo, né, que nos é mostrado. Aham, Não existe uma troca de palavras. E, isso. e parece um balé, na verdade. Eles, eles se olham, eles conversam no olhar, eles têm uma troca de posição, depois eles trocam de novo. E aí eu fiquei pensando que o filme me traria essa coisa de trabalhar o silêncio, os olhares e os gestos de É. uma maneira quase que permanente durante o filme. E isso foi quebrado, em parte, porque o filme tem muito diálogo. Aham. São diálogos curtos, assim, ninguém tem uma grande fala, uma grande frase, Não. mas o balé continua. Assim, eu lembrei muito do Léo, que o Léo adora falar de mise-en-scène, né? E, É. e como e como como a câmera é trabalhada quando existe uma cena em primeiro plano, mas as pessoas atrás, elas estão sempre fazendo alguma coisa ou tendo algum tipo de relação, seja um gesto de carinho, seja uma troca de algum objeto, e que não tem relação com a cena que nós estamos vendo em primeiro plano. E isso traz ainda mais a naturalidade Isso. daquela pessoa. A cena principal ela não precisa ter a atenção de todas aquelas personagens. Assim, esse foi o meu primeiro choque estético com o filme. Eu achava que esse balé existiria trabalhando o silêncio, mas na verdade ele existe trabalhando É. os pequenos diálogos, ainda que não existam palavras. Eu achei isso maravilhoso. E foi bom tocar nesse ponto, porque eu também percebi uma contemplação, né? É um cinema também muito de contemplar aqueles gestos, né? Uhum, Então, por várias vezes, a câmera ela fica ali estática, acompanhando aquele movimento, né? Aquele aperto da casa, isso. mesmo dentro daquele ambiente único, né, que se divide em vários, incrivelmente, e Uhum, ele consegue nos prender, né, a atenção ali, porque às vezes é uma conversa só entre o casal, mas a avó tá no fundo, né? Ou então é mostrando o Xota e a mãe e a avó atrás, então sempre trazendo alguma informação sobre aquilo que está em cena. E eu achei fantástico esses diálogos, porque ele é cheio de. Ele tem um jogo de significados e teve vários momentos que eu pesquei algumas coisas do tipo. Quando a irmã pergunta: como é que vocês estão conectados, né? Como é que vocês estão ligados, já que vocês não transam, algo assim. uhum, E lá na frente, mais já na frente, meio que a resposta vem, né? Nós estamos conectados, nós estamos ligados pelo crime, pelo que nós uhum. cometemos. Então, ele vai construindo umas respostas, não necessariamente dentro daquele diálogo. Então, ao longo dos diálogos, Aham. você vai vendo alguma menção do que foi dito antes, né? E trazendo um jogo de significados mesmo, né? E como tudo é feito, envolve, né? Faz você começar a juntar as peças e conectando, né? Uhum. Cada pequeno diálogo com o outro e dando essa grande força que ele tem. Os meninos estão falando muito do Xota. Gente, eu achei o Xota incrível nesse filme. O Xota filho, né? Sim, sim. Sabe que assim, é, até um ponto do filme eu achei que era uma menina. E era, olha só Sério, que massa. sério. Até um certo ponto do filme eu achei que era uma menina. Ai, Ah, adorei isso. mas eu acho que é por conta dessa coisa de que a criança Justamente.
não quero soar purista, sabe? Puritano, mas assim, é porque Aham. assim, a criança não tem sexo. Então eu não conseguia enxergar como um menino. Eu via uma coisa tão doce nele, mas ao mesmo tempo tão natural. Era natural aquele furto. É, Eles não sentem a culpa de, de roubar. E de alguma maneira aquilo é isso. admitido, porque assim, aquela cena, o Marcos está falando aqui nos comentários, aquela cena que ele vai com a pequena para roubar um salgadinho. E o dono fala: não force sua irmã a fazer isso, não obrigue sua irmã a fazer isso. Nossa, Cara, achei aquilo lindo aquilo me corta isso. de um jeito assim, porque a gente fala da solidariedade entre os membros da família, mas de alguma maneira havia solidariedade na permissividade de que aqueles atos fossem Isso, pela maldade justamente. ou pelo crime, né? Pelo feio do ato de roubar. Era por subsistência mesmo. Isso é E esse incrível. jeito dele, e essa forma dele repreender, né? Eu acho Uhum. que isso o grande momento, né? Onde o Xota se toca, né? Mas, Isso. poxa, é um momento que não passa batido, né? Porque Uhum. depois desse episódio, parece que ele vai construindo uma reflexão, né, sobre Exato. aquilo, Exato. sobre o que é que eu estou fazendo. Eu quero aprender outras coisas. Então ele começa a questionar o pai sobre algumas historinhas, Uhum. sobre coisas diferentes que ele também que é próprio do universo da criança, né? Querer descobrir o mundo, querer ter outras experiências. E acaba que, infelizmente, né, aquela família, o próprio pai até fala isso, né? Eles não tinham o que oferecer, né? Era só aquilo que eles podiam, né? Uhum. A trajetória deles não tinha permitido que eles acessassem outras formas de ensinar, outros conhecimentos, né? Então, o que o pai sabia ensinar era só isso. Então, era isso que ele ensinava para o filho. E eu achei incrível como que esse momento, que parece tão trivial, né? Ele Uhum. tem uma importância muito grande no roteiro, porque é a partir dele e tanto é que eu até marquei o tempo, se eu não me engano, eu acho que é bem na metade do filme. Na metade, tipo, uma hora, aí acontece. E o que eu achei mais genial na sequência disso é como que ele não se dá conta que o dono da quitanda morreu, gente. Isso eu achei tão triste. É, é Nossa, verdade. É impossível. A gente, porque a gente, a gente tá dando algumas voltas assim, falando muito de construção de relação, né? Eu acho que é, esse é o ponto essencial desse filme, como fala, é, como fala sempre que a maneira que essas relações são construídas. Você falou isso de que o pai disse que era aquilo que ele tinha para oferecer, e antes tinha citado, é, você tinha citado que o Xota passa a refletir sobre os pequenos roubos depois daquela cena com a menina, né? Quando o dono da quitanda fala, não obrigue sua irmã a fazer isso. É, aham, eu acho que nesse momento ele também, essa reflexão leva ele a questionar que o, a relação que ele tinha com o pai, um dos pontos altos da relação, da construção da cumplicidade e do carinho, era naqueles pequenos furtos. Ele não enxergava aquilo isso. como algo errado. Era uma necessidade, era uma obrigação, mas ao mesmo Pois tempo é, era um momento só deles. Tanto que o Xota se sente enciumado quando a menina começa a fazer parte do, do, dos roubos, né? Ele fica isso. enciumado, porque era um momento dele com o pai, entende? E E ela aí, chega dividindo, né? e aí A assim, atenção. exatamente, o que é que constrói uma relação?
o que é que faz ela ficar firme e o que é que e quais são os valores que estão ali. De novo, sem ser puritano nem moralista, eu estou falando de valores no sentido de qual o peso que a gente dá para cada tipo de relação que a gente tem com algum ente, um amigo, um namorado, os Isso. pais, entende? O que é que constrói esse amor que dispensa o laço sanguíneo, né? Essa coisa do amor que ele simplesmente surge porque a gente é família, ligado por sangue, né? O que é que constrói Pois isso? é. E assim, eu não sei se vocês também perceberam isso, mas quando a avó vai visitar, eu acho que é o filho dela, né? Quando Depois ela eu não vai sei. Uhum, visitar, então parece que aquele é o filho dela de fato, sanguíneo, né? uhum, E, e quando eu fiquei pensando, bom, aquela então é a única relação sanguínea de fato, porque se a gente voltar para casa dela, ela dá a entender que a esposa do Shibata, como é o nome dela, a que foi demitida, que ela também foi, surgiu na vida dela de um modo muito semelhante ao da menina. uhum. E em pequenos diálogos ela narra isso, né? Como é o nome dela, gente? A Nobuyo. É, Nobuyo. E aí ela fala, né? A avó fala para Nobuyo: Olha, você chegou de um jeito muito semelhante a ela. Então você começa. E depois ela fala: Ah, eu queria tanto ter tido uma filha com o nome tal, Hana. Mas aí você surgiu. Então parece que toda a família ela foi construída em cima disso, né? Dessas situações imprevistas, mas depois previstas, né? E uhum. depois vão se adicionando os entes, né? Vai chegando e vai quebrando também um pouco sobre como é a relação afetuosa entre eles, né? Porque aqui a neta da avó, né? Ela faz um tipo de programa lá e você vê um pouco dessa relação de carência também, né? Sim, sim. Depois do momento que ela deixa o cara lá excitado, e eles fazem meio que um sexo à distância, né, pela Uhum. tela, mas depois eles parece que têm a necessidade de viver um afeto, né? Sim. Sentir uma pele, encostar, o cheiro. Então tem também uma desconstrução e uma construção dessa carência, né? Essa talvez tenha sido o aspecto que menos me chocou. Não digo chocar assim, mas enfim, o menos diferente da imagem que eu tinha da cultura Uhum. japonesa, porque É porque essa é mais comum, é né? mais comum essas duas, na verdade, que são extremamente interligadas. A da carência, né, a coisa da a falta do toque, é, a, 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 a expressão do afeto, ela Isso. é muito contida pelo que a gente conhece de cultura japonesa, e o outro ponto é dessa coisa do sexo, a, a coisa da pornografia, a Uhum. prostituição, né, o voyeurismo, que está ligado e que está ligada intimamente a essa falta de carência, a essa carência e a essa dureza do Isso. japonês nas relações emocionais, né? É. Isso realmente foi a parte que menos, que foi a que me pareceu mais dentro do que eu já conhecia, né? Dentro da imagem que eu já tinha. Porque é uma imagem muito mais difundida, né? Uhum, E essa personagem, aqui, eu achei ela, assim, muito emblemática, porque ela foi a que eu menos consegui acessar. Porque eu os outros também. personagens, eu consegui fazer a conexão das tensões internas, né? Uhum. Que eles vivenciam, mas ela. Eu assisti esse filme as 3 vezes, mas eu não consegui de fato conectar como é que. Eu queria ver se você, Cleber, você conseguiu acessar aqui, isso, aqui.
como é que ela supostamente estaria num lugar e parece que ela renega também a família dela, né? Isso eu fiquei com muita dúvida. assim, Ou aceitam um convite. eu não tinha, eu realmente não tinha imaginado, eu não tinha feito esse escalonamento de quem eu conseguia acessar. E eu me identifico contigo porque eu também não tive eu também não consegui ver tanto dela ali. Ela, não que o personagem tivesse mistério, mas eu achei a mais misteriosa ali. As relações É, são mais difíceis de enxergar, as relações que ela tem é, com cada um. Talvez a mais explícita seja com a avó, né? isso. E, É, e me parece às vezes que ela, de algumas, em alguns momentos, ela até se desconecta daquele núcleo, sabe? Ela isso. tá. E não que isso seja consciente dela. É talvez como se fosse uma maneira de se anestesiar. Ela não se conectar com aquilo, com os conflitos, talvez seja uma forma de se anestesiar, sabe? Pois é. Isso que o Marcos lembrou bem, que ela tem um conflito com a irmã. E Sim, é bem isso também, porque ela usa como nome falso o nome da irmã, né? é E a avó até questiona, nossa, como você é maldosa usando o nome da sua irmã. isso. Isso, justamente. Então, e isso que, essa coisa da dupla identidade é muito interessante, bem lembrado, Marcos. Porque eles guardam também coisas que eles não querem revelar com os outros integrantes da família, né? Mas nós, espectadores, nós conseguimos perceber, né? Como o caso da avó que também joga, né? E eu Uhum. acho aquele racó que é feito entre aqui fazendo o programa e na sequência a avó jogando. Gente, Isso. eu achei essa transição da cena incrível. Eu até voltei porque eu pensei, será que é a avó que tá por trás da tela? Mas não era, era a avó jogando, né? Uhum. A avó ali naqueles caça-níqueis, apostando. E eu achei fantástico como que ele também vai interligando, né? Não, e assim, eu não sei se era uma intenção do Koreeda, mas quando a avó tá jogando, agora eu não consigo lembrar se o diálogo entre o Shibata e a esposa é antes ou depois daquela cena sobre a pensão dela. Isso. Me deu uma impressão assim. Ela joga não só porque porque ela tem um vício, mas é como se, é assim, eu jogo porque eu posso. Porque E, o único dinheiro certo dessa casa é a minha pensão. Então eu posso fazer o que eu bem entender com esse dinheiro, sabe? É óbvio que tem um vício, na uhum. verdade, não é, não sei se é tão óbvio, não sei se é tão óbvio. Porque pode É ser a ambíguo, fuga, né? é ambíguo. A Rosa escreveu É aqui que é dúbio, porque pode ser também uma fuga daquela realidade da casa que, embora não mostre um enfado dela com toda com aquela situação, isso. mas pode ser que ela esteja ali suportando e até que ela Uhum. tem consciência de que ela é suportada pela condição da pensão. E aí o Isso. jogo é a Bem isso, fuga dela. Kleber. O jogo é a fuga dela, sabe? E é um É, jeito ela de pode. tirar atenção, né? Exato, exato, exatamente. É bem isso, porque os meninos estão, o pessoal tá falando aqui que é o lance dos segredos que cada um guarda, né? Uhum, E eu uhum, acho que esse é o grande toque de humanidade do filme, né? uhum. Porque todos nós guardamos e carregamos ao longo das nossas trajetórias, né? Segredos que muitas vezes a gente faz com que as pessoas acreditem em nós e nós necessariamente não revelamos tudo que nós vivemos, tudo que nós achamos, sentimos.
E essa forma como ele faz nós olharmos para os personagens, né? Nós Uhum. conseguimos olhar, é como se a gente conseguisse olhar por dentro deles, né? Nós conseguíssemos ver as suas performances, mas também os segredos que eles guardam. E quando você tem acesso a esses segredos, você já começa a ver as relações de um outro jeito, né? Uhum. Você começa a entender por que que a avó trata a menina de um jeito e o cara de outro jeito. Isso eu achei uma grande sacada do diretor, de revelar, compartilhar com o público, né? Os segredos desse passado que nós não acessamos, mas que ele vem, que ele começa a surgir, né? E você vai tendo que remontar ele ali com as informações que você está recebendo. E justamente isso que a Tati está falando. E Não, eu você ia vai. citar isso também. Eu me vi justamente nesse momento, nessas tensões éticas e morais, Aham. porque eu me vi muito pensando na minha experiência como mãe, né? Assim que eu tive Jorginho, aí várias vezes, tinha hora que eu não sabia como reagir. Aí a primeira Aham. pergunta, ué, mas você é a mãe. Então as pessoas muitas vezes entendem que automaticamente você, por ser a mãe, você já sabe, né? Já tem um conhecimento inato sobre determinado caminho a seguir. Isso. E isso vai ficando muito de lado no filme, né? Vai Uhum. mostrando como que esse afeto que é construído, ele não é construído em conexão com a legalidade, né? Porque imagine, o menino não sabe ler, o cara que a gente não sabe porque ele foi enterrado na casa. Uhum. Então tem uma série de acontecimentos que são sempre fora da legalidade, né? Então é uma prática recorrente deles, né? Estarem à margem. Isso é. E imagine quantas pessoas, né, estão vivendo assim e vão construindo seus afetos em cima dessa vida marginal, né? Exato. Dessa vida. E quando o Estado chega, ele em geral chega para punir, né? Como é o caso deles. Porque, por exemplo, quando ela é demitida, e aí é o meu momento de justiceira. Quando ela é demitida e quando ele sofre o acidente, você vê a ausência do Estado, né? Não tem ninguém ali para. Calma, vamos dar um jeito. Mas Uhum. quando eles fogem e tentam resolver do seu jeito, aí o Estado cai em cima. É foda É, o Chico tá isso. falando uma coisa interessante. Ele tá perguntando, ele tá fazendo a pergunta de US$ 1 milhão aqui. É, vocês acham que o final do filme é moralista? Cara, eu fiquei me perguntando muito isso, Nossa. né? Ele fala aqui, porque em certo sentido as punições regulam os afetos deles, eles se corrigem. Uhum. Cara, é muito difícil isso. É Porque, porque demais. no momento que a gente julga, será que a gente também não está sendo moralista? Né? E assim, né? E a punição toda recai sobre a mulher, né? Porque Uhum. o cara não vai preso. Quem fica presa Volta a e viver a assume, normalidade, né, Bia? justamente, quem assume a porra toda é ela. Ela Exato. que fala que planejou, ela que fala que ocultou o cadáver. Então você começa a ver, porra, por que a punição só foi pra ela? O cara fez Uhum. muito mais coisas. Uhum. O cara furtou ali loucamente, Ele era mas ator, ele, ele era o ator, né, de tudo aquilo que circundava a família, de que sustentava de alguma maneira aquela família, pois né? é. E acabou que. E eu lembrei muito, eu tô no momento assim, muito de conectar algumas coisas da Uhum. música da Elis, que o novo sempre vem, né? Por mais que a gente tente conservar algumas coisas, e é meio lance deles, né? Porque eles estão numa casinha pequena, rodeado de prédios, né? Uhum. Então, por mais que eles tentem conservar aquela vida, aquela estruturazinha,
Mas o menino, ele vem com a novidade, com a sede, assim, de querer viver novas coisas e ele sai tratorando tudo. Então, a força do menino, né? Ele tratora de um jeito essas questões que a própria atuação dele, né, muito perfeita, eu gostei muito. E ele aparenta não ter essa consciência toda, né, sobre as escolhas dele, porque eu só tive certeza de que ele estava destinado a mudar o destinado a mudar o destino dele já no final, porque durante o tempo todo eu pensei que ele estava agindo assim, mas ele tá com muita certeza do que ele quer, É, né? o Chico e a Rosa estavam falando sobre ela ter assumido Amor. a morte, né, e tal. E aí de novo me vieram as questões morais nipônicas, que é É, que é essa coisa de se envergonhar muito de algo transgredido isso. do que é moralmente e eticamente aceito naquela cultura. E assim, o exagero disso é aquela história dos executivos que são pegos com corrupção e cometem suicídio e tal. Enfim, ela encarou Aham. a punição como um expurgo do erro dela. Ela assume É, aquilo como ela aplicando moral a si, entende? É muito é doido isso, meio cara. que. É A quase cultura como um japonesa sacrifício, continua, né? Pela renovação. exato, exato. Essa cultura tão reta, né, tão cartesiana dos japoneses, ela naquela realidade Isso. ali, fora do ideal de vida japonesa, ela continua cutucando eles, ainda que eles quebrem em pequenos pedaços, ela continua lá cutucando, né? Ela está muito presente, está muito É, impregnada. e ela meio que pesa, né? Ela sente o peso disso. Isso. Tanto é que ela fala para o Shota, filha, né? A placa do lugar de onde os pais dele estariam, né? Uhum. E o pai reclama, né? Mas por que que você tá falando isso para ele, né? Então, isso, justamente, redenção, essa é a Exato. palavra. É isso mesmo. É uma redenção. Então, o Estado, né, foi tão forte ali em cima dela que ela precisa se redimir para tentar voltar de outro jeito, né? Com Isso. outro modo de ação. Isso é incrível, né? Ela me tocou muito, essa, É, essa coisa. Porque eu demorei também a desacreditar que ela não era mãe do Xota. Porque sim, eu parecia, também. parecia uma relação tão bonita, né? Tão sincera. Isso. O Xota, menino, o Xota filho. Cara, aquele menino tem uma atuação, né? Um atorzinho assim, Eu muito, acho que todos estão muito bem, né? muito. Todos estão muito bem A nesse caso. menininha também, né? Uhum, uhum. Nossa, todos os atores ali. Foi um elenco assim muito bem escolhido, né? Porque Muito bem todos escolhido eles. e muito bem dirigido, né, Bia? Porque Isso. quando você tem tanta gente assim em cena, eu acho que o risco é imenso. E não é Nossa. que são tantos personagens e que eles têm, cada um tem o seu plano e sua história, que tudo é contado passo a passo, a cena de cada um. Não, tá Isso. tudo no mesmo ambiente e aquele ambiente é sufocante. Você falou lá no comecinho da conversa É. que o lugar é apertado, mas você tem horas que não consegue perceber como é que é a arquitetura daquilo, porque as pessoas transitam dentro daquele espaço, cada uma tem o seu espaço ali dentro, só que você percebe que é uma coisa apertada, que é uma coisa pequena. E imagina o Isso. risco que é para, sabe, para dar uma merda ali de perder a mão, de Nossa. perder a mão das cenas
de um personagem Imagino, crescer né? demais e outro ficar apagado. Eu acho também isso um Justamente. mérito enorme do filme, artisticamente falando, de conseguir fazer esse balé funcionar. E eu só consigo É, enxergar nossa. as cenas desse filme como um balé, assim, sabe? As pessoas elas se cruzam e não se chocam Isso, e elas perfeita essa comparação. coreografam assim. Eu acho Cada uma a no seu estética disso, ritmo, né? eu acho fantástico, acho fantástico. E eu E às sem vezes assim fico conseguir ofuscar, né, o outro. Porque exato eles de vão na medida certa, né, das suas atuações. total, total. Ninguém atropela, assim, as falas não são atropeladas, as Isso. reações não são atropeladas, e ao mesmo tempo, mesmo quando elas são individuais, elas compõem a cena, elas complementam a anterior. E elas dão a deixa É, para o seguinte, sabe? Nesse sentido, eu é acho uma cheio perfeição. de pistas, né? Isso, Assim, são isso. pequenos detalhes e pistas, né, do que vai vir, do que tá por vir, do que aconteceu, né? Uhum, Daquilo que uhum. tá. E uma coisa que, assim, eu não sei se você reparou, é a variação do tempo, né? Começa no As verão, parece que estações, tá um calor. É. E é. isso também diz muito também da mudança da própria configuração da família, né? Uhum. Começa naquele momento quente, eles vão pra praia, aquele suor, que você tem que ligar o ventilador, aquele calor, Não, e tem uma cena que o aí. Shibata ele tá com uma toalha por dentro da camiseta e a camiseta ela já está Pois toda é. ensopada de tanto que tá calor. E isso tem um contraste, por exemplo, quando o Shota tá enciumado da pequena, que ele se esconde dentro do carro Isso. aquela sequência ali, aqueles primeiros minutos dessa que circundam essa cena, eu não lembro quantas vezes que eles falam do frio, que tá frio, que mesmo dentro de casa, tipo, alguém fala assim, ah, aqui tá gostoso. Mesmo assim, diz que tá É. frio, sabe? E é impressionante. é, não tem nenhuma legenda que nos diga que se passaram 3 meses, que virou a estação. Não tem nada que diga Nossa, isso. A gente não. percebe porque os personagens sentem a mudança das estações e isso nos dá o, a percepção de, de que aquilo está acontecendo. O ano está Pois é. acontecendo e talvez mais de ano tenha acontecido. Eu falo no sentido de que É a naturalidade de todas aquelas ocasiões, sabe? Não foi um momento, não foi uma fotografia daquela família. Aquilo era a isso. normalidade naquela convivência. É, a construção dessa continuidade, né? Uhum, Ela é tão bem feita que você nem sente, claro, você sente as mudanças, mas você consegue ver a harmonização, né, dessa passagem. É de fato como se você. E aí eu acho que o título brasileiro nele acabou fazendo muito jus a esse movimento, né? Que na verdade é como se estivesse passando ali um álbum. uhum. Você vendo diferentes recortes, mas essa conexão do todo, né? E eles terminam num frio de gelar, né? Tá todo É, mundo muito gelado, aquela coisa gélida. Bia, Então, isso só diz um muito. pontinho. A Maísa lembrou aqui que a gente O vai cair tempo, já né? já. A gente vai cair já já. E a gente Isso. cai, fala pro pessoal que a gente cai, mas volta. A gente, Pronto. a gente inicia a live outra vez. Se Pronto. cair aqui, Cai tá? automaticamente, né? Ele cai com 1 hora. Então a gente deve estar Ah, 2, 3 minutos. pronto. Eu acho que a gente começou 2h04. É. Olha As quem tá aqui, gente. partes são pontuais. A minha auxiliar de live hoje. E tá super à vontade, ó. Uhum, Mas, nossa, então essa passagem do tempo também é uma coisa assim uhum, que eu adorei, sabe? Porque ela diz muito também
dessa mudança de sentimento dos personagens, né? Sim. É um jeito muito interessante de você também apontar que as coisas ali esfriaram, né? Aquelas relações, elas perderam aquele calor que tinha por conta Uhum. desses acontecimentos que ditaram novos ritmos, né? Dos encontros, das relações. É impressionante como tudo isso vai sendo construído e vai ao mesmo tempo revelando também mais daquele personagem, né? Sim, A sim. mudança ocorre de forma mais estrutural, mas também com cada personagem, né? Ele também vai tendo uma reflexão sobre tudo aquilo, né, que acometeu a sua história. A cena da praia, gente, aquela cena da praia. Pra mim, ela é a mais triste do filme, por incrível que pareça, ó. Ah, cortou aqui. Foi o quê? A cena da praia, você tá falando? É, achei tão É, triste. eu acho também. Eu acho. Eu Nossa, acho bonito, mas eu acho triste, sabe? é linda, ela é muito bem construída. As cores, então, eu adorei aquele laranja do vestido da, Sim, sim, sim. da Nobuyo. É, Mas tem uma assim, fotografia muito bonita. nossa, demais, assim, e é triste porque a avó, ela anuncia, né, que aquilo não vai durar muito tempo. Uhum. Ela fala pra Nobuyo, a Nobuyo nem liga muito, né, ela tá nem aí. E ela diz, olha, isso daqui não vai durar muito tempo não, viu? Meio que a anciã da família Aham. alertando, né? E vão todos para a água, né? Todos aqueles que sobrevivem, menos a avó, eles vão lá pular as ondas, vão brincar. Uhum. E é um momento assim, é bonito, mas achei tão triste. Sim, sim, sim. É, eu, eu, eu achei, eu vi essa beleza assim, mas realmente me dá uma melancolia, sabe? É, Porque melancolia. ela é muito expressiva. A Tati falou aqui que a gente vê as estações, mas não vê a primavera, né? Que não tem flores. E aí eu Isso, pensei, né? Como a primavera tem essa isso. leveza com a beleza e de repente tem um pouco de não tá afim de mostrar pra gente essa coisa cor-de-rosa, essa coisa florida, É, esse né? mundo tão romântico, né? Uhum, uhum. Eu adorei isso que a Tati disse também, ó, beleza triste. Isso. É Eu acho a mesmo. definição, eu acho que é um resumo muito honesto. É uma beleza triste. É bonito, né? Assim, a construção dessa tristeza, ela toca, né? Ela me Aham. tocou muito e ele vai construindo de um jeito muito particular, né? Por esse caminho dos detalhes, das pistas, da tradição e muito colorido, né? Mesmo a casa, assim. Ela tem as plantas, tem os quadros ali, a cidade, aparece muitos momentos dos rios, então tem muita cor, né? Eu achei uma fotografia, como você falou, muito bonita. Uhum. Ó, E em 25 segundos iremos cair, mas iremos logo cair, né? mais É, retornaremos. uma coisa que eu queria falar, Bia, eu tava querendo criar o gancho para para essa segunda parte da live. É, eu tava lendo e vendo alguns vídeos no YouTube, né, de gente falando sobre o filme, e me pareceu um consenso quase todo mundo que eu vi conversando a respeito, fazendo alguma crítica, um comentário, dizendo que achou que o filme parecia mais longo. O filme tem duas horas, né? Olha, O filme tem 2 horas e muita gente falando que assim achou que o filme parecia que tinha 2 horas e meia e tal, que achou muito longo, que achou arrastado.
Eu não sei, Olha assim, só. eu não consegui achar longo. Eu achei que ele é Pois é, eu realmente em também cima dessa. não. Ele não é um filme ágil. Ele não é um filme de Não, cenas rápidas. não. Ele é justamente um filme de cotidiano, sabe? Isso. Justamente para Ele tornar. começa acompanhando esse cotidiano, né, que vão entrando mudanças, né, vão entrando novidades, acontecimentos que vão ditando esse ritmo, né? Aham, Então, eu acho que as pessoas ficaram com essa sensação, né? Talvez porque ele passe muito tempo, né, se debruçando sobre os próprios personagens, né? Porque exato. parece também que ele tenta fazer um estudo de vários personagens, né? Aham. E De isso que a várias Tati falou, ele personalidades. não é um filme contemplativo. Não é um filme Não, contemplativo. E eu nem acho que ele seja lento, na verdade. Eu acho que ele tem uma narrativa de cotidiano. A ideia é justamente essa, isso. a gente participar daquele dia a dia, a gente participar daquela construção e, 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 e absorver como é que é essa passagem do tempo, como aquilo é quase que repetitivo, mas ao mesmo tempo as coisas vão se agregando, os pequenos conflitos eles vão se agregando ou eles vão surgindo, né? Mas Isso, pois é. eu não consigo enxergar nada que fosse cortado dali. Sinceramente, não consigo. Pois é, e também porque ele resolve tudo na última meia hora do filme, né? Uhum. Então, dessa última vez que eu assisti, eu fiquei muito prestando atenção no tempo. E até 1h30 tá tudo em aberto. Você não sabe como é que ele vai resolver aquilo. Então, em meia hora, ele vai e começa a colocar a polícia. Uhum. O menino vai para o internato, ele vai dando um encaminhamento para cada trajetória, né? Então isso vai, talvez seja esse o incômodo, né, para a galera, porque ele não resolve tudo já na metade pro fim, né? Bem no final mesmo. Pois é, acaba se tornando funcional. Uhum. E aí ele vai ganhando tempo também para ir explorando, né? Porque como a gente falou, são muitos personagens, né? Não é uma família com um casal. É uma família que está conectada a uma outra pequena família, né? Que mesmo aparecendo pouco, mas ela também ganha uma importância, porque parece que a avó. Vocês repararam que a foto do marido dela é a mesma que está na casa do filho, né? Eu não notei isso. Não notei. Gente, eu fiquei Deixa eu dar uma muito ligada procurada. nessas coisinhas. Eu não E notei. quando ela vai na casa do filho, e quando ela vai na casa do filho, tem uma outra foto do lado da dele. E eu acho que é a foto dela. Então ali Hum, talvez. E você começa a pegar indícios desse passado, né? Pela própria disposição da direção de arte, né? sim, Eles sim. vão espalhando ali pela casa, até pelo próprio caminho, né? Você vê muito o trem indo e voltando, um barco que vai e volta. Pois Eu, é, eu também, eu fiquei com essa dúvida, eu não sei qual é a relação dela com aquele cara, que eu, é pai daqui, né? aham, eu vi umas pessoas comparando ou vendo inspirações é, da narrativa desse filme em Chaplin, achando algumas cenas muito chaplinianas, assim. Eu não sei, eu acho que Ah, eu só consegui ver isso, e mesmo assim nem tão explicitamente, na primeira cena, né? Naquela do primeiro roubo, o Shota e o Shibata no mercado. Mas eu não consegui deixar de fazer uma associação maluca, que assim, as pessoas viram algo de chapliniano naquilo, e aí eu me lembrei
do Chaves, que é, tipo, o Bolanhos é considerado o Shakespeare mexicano, né? Então eu fiz umas associações assim, e É, ele trabalhou muito com essa coisa das influências de Chaplin, e, e aquela cena que mostra a foto do marido, da avó, me lembrou muito a Dona Florinda, a relação que ela tem dentro daquele nossa, cortiço, ela carrega uma aura de estar acima de todos aqueles. Não que ela use isso de um jeito prepotente ou soberbo, mas aquilo que eu falei dela, ela tem a pensão, ela teve um marido, ela tinha, muito entre aspas, uma família correta, sabe? Então é, ela estaria moralmente acima daquelas pessoas, como Dona Florinda se coloca dentro do cortiço, sabe? isso. Quer dizer, é uma associação muito particular. E aí, é isso que, enfim, a arte permite para a gente, né? A gente, de acordo com as referências que tem, cada um acaba fazendo essas associações. Mas quem viu como longo, de repente, é justamente por conta de acompanhar tanta coisa que, para a narrativa ser interessante, precisa ser frenética, né? Pois é. E aí, É para um mim, pouco eu tive também essas dessa. associações, assim. Mas é bem interessante essa associação que você fez, porque é outro ritmo, Sim, né? sim. E é outra forma de apresentar essa a moralidade, né? Essa relação que ela teve com o ex-marido, né? Uhum. E, e essa coisa dela não ser, dela talvez ser a pessoa ali menos, ou supostamente menos amoral, né? Tem uma coisa disso aí que me fez lembrar essa tua fala. Mas talvez essa coisa do ritmo frenético, né, seja muito também influência desse nosso contexto, né? Sim, As sim. pessoas meio que estão acostumadas assim com o ritmo de vida tão contemporâneo, né? E no cinema a gente tem essa possibilidade, né? Essa grande mágica, né? De É, você poder imprimir outro movimento, outro ritmo, outra dança, né? Como você falou do balé, né? e que É a gente também outra tem cadência que vai conduzir ali. a gente tem uma necessidade de ter a atenção capturada e despertada a todo momento, né? Então, para isso, a gente fica nessa necessidade de que tenha um ritmo frenético. Para toda hora, a gente precisa ter um ponto despertando a nossa atenção, um ponto despertando a nossa atenção. A gente não consegue Isso. apenas acompanhar, que não é apenas, né? Você dispensa a atenção para aquilo, você concentra-se, você se concentra naquilo, É, né? Enfim. E aí talvez essa maluquice que a gente vive de tanta coisa despertando atenção nos tire um pouco da apreciação de um filme nesse ritmo. Assim, eu digo isso, apreciação, mas ressaltando nem eu. o que a Tati falou lá atrás, que não é um filme contemplativo. O fato de ele não É. ser frenético não faz dele um filme contemplativo, né? Pois é, e tem a ver também com isso que o Chico acabou de falar, né? Sobre essa solidez, né? É, tem várias, assim, várias formas de você querer representar essa relação com relações mais sólidas, né? Uhum, Então eles estão partindo de outro lugar e eles estão construindo outra forma de interação e que a qualquer momento ela pode se desfazer, né? Ela é muito frágil. uhum. Tanto é que ela se desfez, né? Então, como é que a gente coloca um ritmo nessa coisa que é tão frágil, né? Que a qualquer momento pode ser quebrada.
qualquer momento ali, qualquer coisa que saia do, como acontece, né? Que saia do que é mais ou menos pensado, se quebra. Então, talvez imprimir um ritmo mais frenético, né, para contar essa história, não dá conta de você trazer aspectos dessa fragilidade, né? Você Uhum. precisa de um ritmo mais. Também não é uma coisa de ser lento, né? Mas é um outro ritmo para você narrar essa fragilidade dessas relações. E aí você vai vendo em diferentes formatos, né? Uma coisa que me chamou a atenção também é com a casa, né? A fonte que seca, o especulador que vai lá saber da avó se ela decidiu ou não vender, né? Então, Isso. algumas coisas tentam insistir nessa coisa frenética, né? E a avó meio que vai sendo a pessoa que freia, né? Até então, né? Quando o cara da imobiliária chega lá e meio que, e aí, quanto é que você vai querer para sair dessa casa? E a avó vai tentando manter esse ritmo, né, que ela tá construindo, que ela construiu, né, que ainda restou, né, que permaneceu, já que a galera tá indo trabalhar, né, tá nessa loucura da vida. É verdade. Isso eu achei tão. E é muito sutil, né? É tudo muito sutil, nada tão escancarado assim. Uhum. É, Ele foi muito sábio nisso. eu acho realmente assim que uma das coisas mais ricas dessa narrativa é aquilo que a gente comentou no começo de, de não ter de não ter um mega conflito, né? São pequenas coisinhas e aí quando você junta tudo, você faz, cara, essa família tem muito problema, sabe? Eu acho que é isso que faz você ir percebendo que É, existe que as coisas não são tão normais assim, mas ao mesmo tempo a gente se identifica. pois é. E isso das aventuras interrompidas, né? É bem isso. É, são muitas coisas interrompidas, né? Se a gente for observar ali. Uhum. E, e você vê como que o imprevisível também, né? Ele vai sendo. Ele passa a ser domado, né? E como que resultados de ações que você achava que não ia dar em nada, elas têm um impacto, né? Elas vão criando um impacto e eles vão perdendo um controle, né? Porque isso é um pouco do que acontece com. Gente, tô querendo muito rir dessa comparação. Essa história Da Aquarius, da Sônia minha rir. Braga. Como é o nome dela? Da Hatsu. A Hatsu Shibata é a. Adorei! Adorei demais. Eu tô aqui me focando, me segurando, Eu tô mas é muito percebendo que tem um isso. tempo que você tá segurando o riso aí, desde o comentário da Karen. É muito isso, minha gente, porque. E ela é bem isso, né? A mãe que quer dar conta, a avó que quer ser aquela que dá conta, mas também que quer viver as suas aventuras pessoais, né? Uhum, E tem muito daquilo que você falou sobre a relação dela com o jogo, né? Ela quer também ter um lugar para ela despressurizar, né? Aquela uhum, tensão ali uhum. de viver naquela casinha não tão confortável quanto aquele AP em Boa Vista, né? E eu não consigo tirar da cabeça isso, que ela tem consciência de que ela é suportada na casa, sabe? Por isso que ela precisa Isso, despressurizar. Não é só porque a situação não é confortável para ninguém isso. ali, mas porque ela é ela seria descartada não fosse a função econômica dela, talvez. Não sei se Pois esse é. afeto seria tão sincero, sabe? E isso é tão. Gente, a princípio, ó, essa história do pai, isso me deixou muito. A princípio, quando eu vi aquele cara lá, eu pensei, será que é algum.
sei lá, algum Sírio, algum Prembaba, alguém assim que ela idolatra, né? Mas depois eu me toquei que é o marido dela, né? Uhum, Alguém que ela amava muito e ela meio que fez um altarzinho, né? exato. Para honrar a imagem dele, a história dele. E tem esse apego muito grande, né? Ainda há algumas coisas mágicas que a vida moderna, né, a civilização faz com que a gente abandone, né? Como você jogar um dente em cima da casa. Isso. Nossa, eu achei aquilo tão bonito, né? Uhum. Querendo trazer a sorte, né? Querendo trazer um dente forte. E nem sempre esse dente forte vem como a gente espera que ele vai vir, né? Isso. É E, muito. e aí tem uma rima, né, dessa essa coisa do dente, tem uma rima com a história da unha. A unha que traz uma sorte, né? Isso! A superstição, ela, Nossa, é. ela funciona para trazer sorte, para trazer má sorte, né? Ele mostra essas duas coisas. Muito massa. É esses dois lados, né? Dessas apostas que eles vão fazendo, né? Porque a cada novo furto é também uma nova aposta, né? Aham. Porque se alguma coisa der errado ali, ai, gente, como eu queria isso. Já pensou? E hoje tá uma tarde tão bonita, O né? quê? Essa conversa do Barricas seria maravilhoso. Poxa, quanto tempo! Agora bateu um momento nostálgico. Poxa, foi foda agora. Foi foda essa lembrança Aham. agora, nossa. E, nossa, e essa história de não pagar o enterro, Isso, gente? Chico. É verdade. Nossa, tem coisa, mas isso fala tanto, né? É algo tão simbólico, Aham. porque quando ela está sendo interrogada, a, a pessoa lá comenta, né? Mas você ocultou o cadáver. Você tem noção do que você ocultou um cadáver? Verdade. E para ela não foi algo assim terrível do outro mundo, ocultar um cadáver. Não, ela só resolveu, para não atrair o Estado, né? Colocar o corpo na sua casa. E Uhum. não é só por isso. É porque tem também uma coisa, parecia que era já algo habitual deles, né? Tanto é que o cara fala, né? Eu queria ser enterrado ali perto da pia. E já tinha não sei quem que tinha sido enterrado, né? O cara que eles mataram. Então já tinha uma prática de enterrar corpos ali. Então Isso. ela meio que naturalizou isso, né? Aham. Não era estranho, não era mórbido, né? Não tinha esse sentido de É, morbidez. pois é, é a mulher que interroga, né? Que traz o peso, né? Poxa, que absurdo! Nem para informar que a sua avó morreu, uma coisa assim. Mas também tem uma coisa interessada, né? Que é como o Chico falou. Que é o interesse pelo dinheiro, né? Que tá ali movendo também essa Uhum. história, né? Uhum. Eles também não queriam perder a boquinha, né? Exato. Então, tem muita, tem esse, e Essa, esse ach- essa, interesse pelo dinheiro, né? Ele é construído de um jeito não óbvio, né? sim, verdade. Ele não é jogado assim tão objetivamente, né? Olha, isso aqui é por conta da grana. Você vai capturando isso, né, ao longo da história. É, não é um desejo assim tão escancarado, né? Uhum. Nós estamos interessados. Mas quando ela morre, isso é assumido um pouco, né? Tanto é que eles vão catar as coisas, Aham. aí acha na caixinha da dentadura a grana do jogo e vai revirando a casa, né? Isso. Não, e E a assim, casa vai sendo revirada. não existe luto, né? Não tem luto. É, É tratado de um jeito até muito prático. Ok, passou. Vamos lá, vamos resolver as coisas do dia a é. dia, beleza?
A nossa hora, e ela até fala, né? A nossa hora vai chegar. Um dia todos morrem, né? É uma coisa assim, bem frívola, né? Bem. Isso eu fiquei. Isso me incomodou, essa frieza. Mas, mas é a forma também como eles lidam com a vida, né? Sim. Com a vida. Isso também se repercute na forma como eles encaram a morte, né? Que é a mesma, que é um pouco da mesma questão sobre como encarar o roubo, né? O furto. Eles mesmos que vão dando as regras, né? Tipo, ah, se não levar à falência, você pode roubar, filho. Então é E, um pouco tipo, eles vão assim. continuar sobrevivendo. A gente sobrevive e aquele que é furtado também vai sobreviver. Se ele não vai falir, então ele vai sobreviver. Tá tudo certo. E aí você aplica, Pois você é, cria uma nova moral para aquilo, né? Uma nova ética para aquilo. E aí você tá tudo bem com a sua consciência, porque tá é, justificado, né? É, é a, bem isso. é assim, muito mal comparando com algumas outras obras que a gente vê de tipo assalta banco, coisas assim, que é assim, olha, a gente tá roubando do sistema, viu? Não tá roubando de família, sabe? É uma lógica distorcida e a mas muito mais próximo da gente, né? Isso, isso. E ele vai construindo isso, né, em vários aspectos, né, do filme. Uhum, Você vê isso na fotografia, na própria direção de arte, né, uhum. nos diálogos. Ele consegue imprimir esse sentido em tudo, né? Momento de ruptura. Isso, pois é. É porque o pai, ele não está preparado, eu acho, né, que o pai não está preparado para esse questionamento do filho, né? Eu acho que Ele ele acha não só não que está preparado, como ele é aquela história assim, tipo, já tá tão normal o tipo de furto que ele faz, já tá tão internalizado que aí ele vai alargando a fronteira moral dele, sabe? Ele vai dilatando essa fronteira isso, moral. Então, sei lá, alguns meses ou alguns anos antes, ele jamais cogitasse roubar um carro, sabe? pois é. E eles também são um pouco empurrados, né? E aí a gente fala da ambiguidade dos personagens, mas agora, pensando nisso tudo que a gente está conversando, eu estou pensando também nessa ambiguidade do Estado, né? Porque eles também são empurrados para essa condição de furto, né? De viver desses pequenos Uhum, roubos uhum. pelo próprio Estado, né? Sim, sim, Ele sofre o acidente e ele reclama que não vai receber compensação nenhuma pelo acidente, né? exato. E o patrão, e no caso da Nobuyo, né? O patrão, gente, eu achei aquilo tão Eu acho escroto. cruel de um jeito tipo assim, É eu só posso cruel, ficar com uma, cara. resolvam entre vocês duas aí quem é que vai ficar. Jogar pro trabalhador, cara. Tipo assim, decidam. Porque o seu inimigo deixa de ser o patrão. O seu inimigo é o seu Isso, par. Isso é nojento, cara. Isso é cara. nojento. Isso é justamente. Então ela é demitida, né? Uhum. Porque acabou que a amiga descobriu, né, que ela estava envolvida no sequestro. Então eles são empurrados para essa condição pelo próprio Estado, né? Então o Estado empurra através dessas impossibilidades de continuar nos seus empregos, as empresas também, e depois o Estado pune. Então tem também essa ambiguidade do Estado, né? Eu achei isso também muito interessante.
o luto, né? Uhum, exatamente. É, essa coisa do luto foi um negócio muito. É um luto que é estranho, né? É um luto que ele não é tão forte assim. Não, mas é o Isso. que a gente falou, não dá tempo não de ficar no É, luto. Não dá tempo. Amanhã tem que ter comida na mesa, pois é. Não dá sabe? pra pensar muito, né? E essa coisa da morte do dono da quitanda, né? Ela também diz muito isso, né? Eu acho que essa morte, ela fala muito do que vai acontecer depois, né? Porque morre o Senhor, mas parece também que tá morrendo esse outro lado do Shibata Filho, né? Aham. Do Shota Filho, que é essa relação dele com esse mundo, que ele começa a se sentir incomodado e, e por ele não conseguir ler, né, que na verdade o cara morreu, ele acha que foi uma falência. Uhum. Isso também eu achei muito interessante, né? As crianças sempre estão que aparecem em cena, né? As figurações, elas sempre estão indo para a escola e só a Lin e o Shota que Que não. estão à toa, né? É isso. Que estão ali jogado na cidade. E quando ele questiona, né, ele responde isso, ele achava que essas crianças só iam para a escola porque elas não tinham aula em casa. Então você vai ver como a construção de mundo deles é muito avessa, né? A essa construção de mundo que as próprias instituições vão pregando, né? Vão colocando que todo mundo tem que seguir. Só que aí chega um momento que não dá mais pra viver assim, né? Sim, Dentro sim. dessa forma que a família foi conduzindo. É, a fórmula não funciona para sempre. Essa fórmula, Não. ela é muito fadada a dar errado desde o início, assim. Não é por uma questão moral, né? E aquela chimbra, gente? Eu adorei a cena da chimbra, né? Tu Aham. lembra? Ele meio que anuncia, né? Tá vendo um mundo ali, um Isso. universo. É, Então, nossa, eu achei aquilo fantástico. É um menino de fato, né? Descobrindo um mundo novo, um menino uhum. com sede de novidades, né? É porque aquela realidade deixou de bastar, né? É o momento que ele sai É, da visão adulta de que ele está suprindo necessidade só, ele só precisa suprir necessidade. E aí volta a ser criança, a criança que sonha, que tem curiosidade, que anseia, né? E que é muito mais do que aquela responsabilidade, porque é uma responsabilidade que ela tem uma função dentro da família, né? isso, justamente. E essa outra família, né? A família da Lin também é uma outra. É uma outra percepção também sobre essa configuração, né, afetiva e legal, né? Porque parece que a mãe dela sofre, né, um tipo de violência Uhum, doméstica. Então, parece que é um lar assim bem complicado, né? É um lar que, sendo ele todo consanguíneo, né? Mas ele não tem essa coisa elementar, né? Que é o amor, que é o carinho, que é essa aquelas coisas simples, né, do dia a dia, mas que tem uma importância tão grande, né, como tomar um banho com a sua mãe, uhum, alguém sentar na mesa com você e você poder comer junto, contar sim, história. aham, Então é nessas comparações, né? E mesmo na outra família, quando a avó vai visitar, né? Tem isso também, que a mãe, ela chama a filha para almoçar e a filha tá correndo. sim, Então ele quer quebrar de fato isso, né? Essas construções
naturalizadas do que é o amor, né? Entre a família. Então ele pega justamente as famílias que têm esse vínculo e quebra essas famílias, né? E essa família ilegal é a família que tem o afeto. Já pensou? Coisa louca, né? A gente é mais uma desconstrução, né, de que a gente precisa estar com tudo perfeito para que a relação afetiva ela seja legítima e funcione, né? E ali dentro de Isso. toda disfuncionalidade, dentro de toda dificuldade, de todas as necessidades, o afeto ele é real, né? Pois é, e como que ele fala desse afeto de um jeito tão concreto, né? Uhum. Porque você vê, não é uma demonstração gratuita, Não, não é não, aquela não. coisa Não, tanto que assim, não é melodramático. hollywoodiana, né? Exato, Isso. exato. É uma Ninguém, inclusive, construção ninguém precisa assim, dizer eu te amo ali. Ninguém. pois é, pois é, é uma construção assim, que mostra os momentos de raiva, né? Uhum. Assim, ah, essa menina vai ficar aqui em casa, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo você vê a troca de olhares, né? Que vai revelando a construção daquele amor, né? Aquele processo de aprendizagem, né? Exato. E Que na é isso. verdade é isso, é um processo, né? É o que o Chico comentou aqui, né? Que são sempre ações, não tem palavra. Você falou essa cena de, ela vai ficar aqui, que tenha uma raiva ali, né? De tipo, pô, mais um. Mas ao mesmo tempo que existe esse comentário, a ação seguinte é o acolhimento, Aham, né? E isso é é. incrível, assim. Aham. Pois é, é como essa história também da comida, né? Você vê, a comida também é um momento assim que tradicionalmente, isso a gente já conhece, né, para os japoneses, ela tem uma importância, né? Ela é muito O cerimonial, né? compartilhamento, e isso não precisa necessariamente estar relacionado com o fato de você ser de fato, biologicamente, né, a mãe ou não daquela Uhum, pessoa. uhum. Basta você estar ali partilhando, né, e construindo aquela aquela sensação de que somos partes disso tudo aqui, né? E essa coisa da partilha, né? Porque eles tinham poucos bolinhos de soja e mesmo assim a avó vai lá e dá o dela. Mesmo tendo a casa apertada, aí a avó convida ela para dormir com ela. Isso, Então, essa ideia de que mesmo no aperto, né? Mesmo naquela vida muito precarizada, é possível construir, né, essas relações. exato. E ele vai percorrendo esses caminhos não óbvios. Isso que eu também gostei muito desse Eu filme, também, eu também. É, não é? a história de que o filme é bonito e triste, mas é engraçado, ou seja, eu uso triste para caracterizar o filme, mas eu fiquei muito feliz de ter assistido esse É, filme, sabe? Fiquei muito eu feliz de ter assistido. também. Ele, Eu ele, também, ele porque tem um toque assim, profundo assim, sem, sem chocar. Ele não precisa te chocar para tocar profundamente, sabe? Eu acho isso interessante, acho comovente e acho bonito do filme, dessa obra. é, e mesmo assim, nesse momento que a gente está vivendo, né, que é um momento assim, que eu percebo que muita gente está fazendo essa reflexão mais profunda, né, sobre a sua vida, sobre Aham. as suas relações, sobre o seu trabalho, sobre o seu futuro. E o Sobre a filme, ele mesmo necessidade da sendo relação e da presença, né? isso, A necessidade da isso, presença na relação do afeto, ele ele precisa ser demonstrado ao vivo, né? A gente está sentindo isso. é, foi isso que eu senti. Como que esse contato, né, por mais que a gente tenha
N ferramentas, né, como essa aqui, de poder Uhum, virtualizar uhum. esses espaços e esses encontros, mas tem aquela coisa, né, de você encostar, que é a coisa do aglomerar, né? De você encostar, sentir a pele do outro, sentir, né, o cheiro da comida junto com a outra pessoa. Porque por mais que Sentir um você suspiro, né? descreva, né? Sentir um micro suspiro num comentário ou no silêncio mesmo. Compartilhar o silêncio Pois também é muito é, bacana, né? E a gente tem sentido isso, falta. Quantas vezes a gente não, em casa, a gente não senta ao lado de alguém e, sei lá, assiste uma novela inteira sem fazer um comentário, mas você tá bem com isso porque você está dividindo aquele momento. E isso é afeto. E isso faz falta, né? A isso. gente percebe que isso faz falta. Olha, eu tô rindo aqui porque já começamos a despertar os gatilhos. Gente, a cena de sexo, vamos falar, não sei se também é bom falar de sexo, mas aquela cena de sexo, nossa, ela também tem uma potência, né? Aham. Porque, cara, eu fiquei, olha, eu Eu acho sou que é uma às das vezes coisas que a gente não muito espera. Eu acho que é uma das coisas que a gente não espera nesse filme. isso, isso. E o que mais assim, achei interessante porque eu pensei desde o início, horrível, mas eu pensei desde o início a mesma coisa que a aqui pensou, né? Como é que um casal transa nessa casa? Tem que esperar todo mundo sair, né? E essa energia que eles produzem, né, essa energia do sexo, ela também parece ser um pouco do motor para isso, perfeito, Chico, era isso que eu ia Alívio dizer, cômico. para despressurizar o que vai vir depois, né? Aham. Porque é uma cena de sexo assim tão que assim, eu achei assim que ela dá um alívio, de fato. Mas eu achei assim muito diferente, né? Tem um alho aí nas suas costas e começa, né? E tem um momento assim de proximidade muito grande, né? Que até então, e ele parece se sentir um pouco cobrado, né? Eu acho que ele se sentiu cobrado pelo comentário anterior daqui, né? Que é a que Isso. interroga. Uhum. E aí, como é que vocês transam? Então ele parece que ele não estava pensando muito naquilo, mas ela também, né? Mesmo com aquela desgraça toda, eles ainda têm essa possibilidade, né? De ter o prazer do sexo. Porque foi logo na sequência que ela foi demitida, né? Isso, exatamente. Então, assim, tá tudo tão trágico, mas aqui, vamos derramar o nosso macarrão aqui pela casa e vamos esquecer um pouco, né, dessa tristeza que já está sendo tudo, né? Uma Exato. demissão e depois avalanche de coisas trágicas que vão A se própria tensão, suceder. a própria tensão da menina, né? E saber se ela vai ser procurada, se a polícia vai chegar lá, né? É essa coisa que você falou da despressurização. Tem tensão É, demais para exatamente para esquecer o gelo, como a Tati está dizendo aqui. isso, é bem isso. É, e eles vão se conectando mais, né? Porque no começo eu também senti dificuldade de perceber que ali era um casal. Eu demorei para entender que eles formavam um casal mesmo. Uhum. Então, depois é que vai que vai assimilando. Agora, outra coisa que eu lembrei também, não sei se você também pensou assim, Kleber. Tu acha que o Xota, filho, ele também foi movido pelo ciúme ou por um tipo de projeto mais individual que ele queria? Eu não tinha pensado nisso, viu? Porque agora, lendo os comentários antes do pessoal, eu, Uhum. eu, eu quando assisti esse filme, assisti com o Marcos, e ele falou desse ciúme,
Mas eu não dei muita atenção porque não me convenceu muito. Mas agora vendo as pessoas também falando, eu fiquei pensando, né, como que esse ciúme, ele talvez, eu vou até rever esse filme, Pela ele quarta possa ser vez, né? construído pela quarta vez. Como que esse ciúme, ele é construído de um jeito bem subreptício, sabe? Aquela coisa que ela ela não se mostra assim completamente, né? Ela vai se revelando aos poucos, bem Aham. mansinho. Então, talvez, viu? Porque agora eu tô lembrando de umas cenas e a todo momento ele tá preocupado se a irmã vai retornar para casa, né? Ele Verdade. pergunta: Mas e aí, você não vai voltar não para sua casa? E são momentos assim, sempre de muito diálogo dos dois, né? Aham. São É, momentos em que as duas crianças, elas sempre estão dividindo situações, né? Estão compartilhando momentos. E, e sabe o que eu notei também? Agora eu tô pensando. Em geral, esses momentos acontecem sempre fora da casa, né? sim, sim. É porque É como que dentro da casa, os afetos eles estão mais sólidos isso, ou solidificados, não sei. é, O externo afeta o afeto, no caso deles assim, né? Tudo é uma ameaça para as relações. isso. E como estar dentro de casa, né? E estar fora também altera, né? A forma como eu me relaciono. É, ó, Chico também falou disso Uhum, agora. uhum. É, o ciúme ele dá esse pontapé, né, Ele pra fica como um alavancar. subtexto, né, Chico? É. E eu gosto muito dessa de filmes que trazem essa atenção para as crianças, né? Uhum. Porque é um, acho que a gente, assim, o cinema ele já explorou muito, mas não com essa carga dramática, né? Em geral, as crianças surgem em cena, mas por outro tipo de interesse, né? Por outra afetação. E as crianças assumem, né, um papel com uma carga dramática assim bem forte, né? E não de um jeito que é adultilizado, né? Mas de um jeito bem representativo do momento delas, né? Da infância delas, do jeito delas se relacionarem. Sim. Isso que é bem sagaz desse filme dele. É É, um, né? e ao Porque mesmo tempo não ignorar que existem conflitos entre as crianças que não são exatamente conflitos de criança, né? Isso enriquece também. isso, pois é, porque muitas vezes isso passa batido, né? Uhum. E as crianças ali, elas cumprem um papel determinante, né? Para Isso, e assunto de família, para esse arco dramático. inicialmente a gente pensa que um assunto de família é assunto de adulto, né? Criança está sempre fora dessa discussão, entende? Isso, E ali tá tudo muito igual, depende de todo mundo. Todo mundo está envolvido pois é. demais, né? É o peso deles, né? Dentro Uhum, dessa família é exatamente. um peso muito importante, né? Porque o que eu percebo que em geral, né, assim, dos filmes que a gente acompanha, as crianças ou são uma figura auxiliar, né, ou Uhum. elas estão ali para cumprir um papel cômico, ou para ser uma criança brincando só, né? E essas crianças Ou para não. ser um peso. Numa Isso, situação de pobreza, de miséria, criança é peso. Mas nesse isso, caso, elas justamente. dividem a preocupação com o amanhã e elas dividem a responsabilidade daquela subsistência.
elas são Isso. adultizadas por conta dessa questão social. Não tem Desse como fugir. contexto, né, mais Exato. amplo. Elas, na verdade, Pois elas é. perdem o direito a ser criadas. Assim, óbvio que isso não é nenhuma novidade, que nesses contextos de, de estar à De margem de marginalização, marginalização, né? que criança perde a infância, mas nesse filme, nessa obra, isso é mostrado não só porque elas não têm acesso às coisas, mas porque elas têm Isso. responsabilidades e elas dividem a mesma preocupação, né? É. É incrível isso. Pois é, e são. E de algum modo são também os sonhos, né, deles que estão ali em jogo, né? Uhum, A menina que de algum modo escolheu sair dali, né? uhum, Porque eu fiquei pensando muito quando a própria Nobuyo fala isso, né? Mas ela escolheu a gente. A partir do momento que ela se deixa ser levada, né? Que ela podia também ali gritar e falar não, chamar a mãe dela. uhum. Mas ela se deixou, né, participar daquela nova configuração de família, de passar por um processo de batismo de uma nova personalidade, né? Porque ela é a única membro da família, né, que a gente vê que passa por esse processo, né? E Exato. talvez os outros também tenham passado e a gente não sabe, né? Que é de você adquirir um novo nome, de você ter o seu cabelo cortado, sua roupa queimada. É quase um ritual de passagem, né, para uma nova vida. Tipo assim, olha, Exatamente. vamos começar aqui. Tanto é que muda, né? É de que eles entendiam que era Yuri, mas é Suri, Juri e passa para Lin. Então Uhum. há uma mudança desse perfil, né? E ela Exato. passa por outro processo de percepção dessa identidade, né? E que facilmente ela parece se adequar, né? E gostar Exato. desse Era nome. isso que eu Tanto ia é que ela comentar. gosta, né? Era isso que eu ia comentar. Que para um ser humano tão jovem, é, essas mudanças de nome que carregam consigo um, uma mudança de identidade, ela absorve isso muito bem. Muito bem. Isso, isso, isso. E é também, é como o Chico tá lembrando aqui, né? E o Xota também, né? Ele passa por Uhum, esse processo, uhum. só que já no final, né? E aí ele também passa por essa mudança, né? Por essa nova identidade, né? Que ele também escolheu, né? Porque aí quando ele assume que ele produziu tudo aquilo, né? Que ele produziu ser pego, ele produziu toda aquela situação para que alguém intervisse na sua história, é também uma forma de dizer, de negar aquela identidade, né, que ele estava tendo e Sim, dar um basta naquilo, tipo assim, olha, não quero mais viver assim, sem poder ir para uma escola, sem alguém que me conte histórias. Não é minha praia roubar, não tô mais afim. E os dois, né, as duas crianças, elas. E aí, interessante que cada um percorre um caminho, né? Porque o Xota, ele tá feliz, né, com essa identidade que ele queria, e a menininha retorna, né, sim. para aquela vida que ela tinha escolhido que ficasse para trás. Então, ela acaba sendo devolvida àquele contexto, né? Isso eu achei triste. Esse É. foi o momento que eu mais triste, assim, foi essa volta, porque a vida tem disso, né? Por mais que você faça e lute para que algumas coisas mudem, mas nem tudo depende, né, só das nossas Das ações. Tem nossas coisas muito ações. maiores que a Exatamente. gente não controla. Uhum. E você conseguir mostrar isso no cinema, né? É pancada. É bem Poxa, muito, pancada, muito. porque
Os meninos estão aqui lembrando se o Xota foi sequestrado. Ele foi sequestrado, Aham, né? aham. Tanto é que tem até aquele conflito, né? Do próprio Xota achar que, na verdade, ele poderia ser encontrado em algum assalto, né? E Sim. aí o pai faz questão de afirmar que não, que você não foi fruto de um assalto, né? Na verdade, nós salvamos você. Então, é um jeito de querer trazer a grandiosidade, né, da ação dele. É, E que não deixa de ser, né? E revelar, né, esse passado dele. Bem isso. Revelar, como a Tata tá falando, revelar que ele tem uma família, né? isso. E dá até essa possibilidade, mas eu já vi que ele não. Parece que ele não tá tão assim, afim, né? De recobrar essa família. Não, eu acho que é justamente porque assim, ele tá adaptado àquela realidade, com todos os problemas que ela tem. É, E de repente uma outra realidade, a gente às vezes, assim, é muito fácil pensar que uma outra realidade nos traga conforto, mas uma outra realidade pode ser pior do que a que eu tenho, pode ser mais desconfortável, enfim, ele está adaptado, ele sabe se virar ali, então prefere ficar dentro daquela isso, zona de conforto. isso. Pois é, porque tem também. Ele até mesmo fala, né? O lance dele não lembrar. Uhum, Todo o passado dele isso, é essa família, né? É aquela casa, exato. é a avó. Então, ele não tem como recobrar um passado que ele não viveu, né? Isso, essa coisa da autonomia Isso, dele, Chico. né? É, Falou bem, Chico, gostei. Essa autonomia, né? Porque ele também está vivendo o processo de transição, né? Ele é um menino que está começando a adolescência, né? Ele está deixando de ser menininho para ser aquele menino que tem mais condição de definir mesmo, né? O que ele acha que pode ser legal para ele, o que acha onde ele pode gastar a energia dele, uhum. que é uma coisa, né, que ele parece gostar muito, né, dos livros, das histórias, de ler. E não era isso que ele encontrava, né, na casa dele. Então acaba sendo essa autonomia de querer buscar outros caminhos, né? Isso eu É, achei não, tão bonito também, e esse assim, fim. tá todo mundo comentando aí que assim, esse final aberto é bonito, essa coisa da autonomia. Não só é bonito, como eu acho coerente. Não que o filme busque coerência, sabe? Total. Mas eu acho coerente que fique assim, por isso, para fugir do determinismo. Isso, pois é. Falou durante toda a história sobre a normalidade das coisas, né? O cotidiano. E essa falta de determinismo também é cotidiana, né? A gente está Pois é. constantemente no final aberto, sabe? Eu Pois acho é, coerente. traçando, né? Traçando Exato. esses, Traçando e esses corrigindo. planos, né? Traçando e corrigindo, porque a gente traça, mas isso não quer dizer que vai ser seguido, né? A gente está sempre corrigindo Justamente. a rota. Então, e ele parece só ampliar, né? Uhum, Com, claro, com muita carga dramática, algo que é muito recorrente no nosso cotidiano, né? isso. Gente, vai Vai cair de cair a novo. live. É, Já está mas acho contando, que Bia já. aí? Não, ainda não. Quando chegar nos 30 segundos, então a Porque gente pode. Vai cair. vai. Eu Mas fico pensando foi que a bem gente legal esse foi papo, muito, né? muito, muito. Eu E, adorei. e eu acho que é um filme que aproxima muito a gente, né? Aproxima a É, gente e nos aproxima daquela cultura
que parecia Isso. tão irreal pra gente. Pois é, adorei. E é bom esse momento do diálogo, né? Porque a gente vai vendo como que esses outros olhares, né, O vão Fabinho ampliando entrou no outras. finalzinho. Salve Fabão! E aí a gente vai vendo também outros aspectos do filme, né? Eu adoro conversar sobre filme, porque eu sempre aprendo muito. Eu adoro isso. Por isso que Certo. ainda bem que mesmo com essa loucura toda, a gente tem essa possibilidade, né? Pra gente também distensionar um pouco, né? Que nem a avó indo pro jogo. Isso. É, Esse é o nosso momento é. aqui, Gente, não é? o papo foi massa. Obrigado a todo mundo que estava junto aí. Também E, adorei. e aí, assim, vejam o perfil do Mirante. A gente tá indicando o Isso. filme toda semana, dois, três filmes toda semana. E ontem a gente divulgou algumas indicações de filme com temática antifascista. Então Isso, bem vejam, lembrado, Kleber. vejam, espalhem, né? A gente está, de alguma maneira, tentando contribuir com o debate, com o momento, né? A gente não está aqui só. É ótimo ver filme para se distrair, mas é muito bom usar a arte para Isso. acordar, para ampliar os horizontes, para trazer discussão, certo? Então acompanhem a gente. Perfeito. Perfeito, Kleber. Porque é aquela história, né? A gente aprende também muito com o cinema, né? Ele permite com que a gente também imagine novos mundos possíveis, né? E acho que nesse momento é fundamental a gente escolher que mundo a gente quer imaginar, né? Um mundo Exato, menos exato. racista, menos fascista. Então é importante ter essas referências, né? Uhum. Mas adorei, gente. Também Beijão. adorei. Beijo. Adorei demais também vou ver você aqui, viu, Kleber? Eu Foi também adorei ótimo. bater papo contigo, porque tô morrendo de saudade de todo Nossa, mundo. foi bom. Aham, A gente precisa torcer para que essa vacina venha logo, que tudo isso isso, passe logo. é verdade. Pra gente Não ver é? filme junto, comer e beber junto, começar e Puxa, rir, ir pro ir pro Barricas, fazer nosso Barricas. debate no Barricas, por favor. Vendo o pôr do sol presencialmente, com aquela Exatamente, cervejinha top. exato. Beijão, viu, Beijo, gente? gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho, Kleber. Tchau, Tchau, Bia. galera. Beijo pra todo mundo. Beijão.